Estamos nesta quarta oportunidade de ouvir a palavra de Deus neste livro que é considerado uma das obras-primas da literatura do Velho Testamento. Sua confecção, sua intencionalidade, a escrita apurada do autor, os contrastes, é um livro fascinante, também literariamente muito bem feito. Gostaria de que durante essa exposição nossos corações, claro, não apenas se alegrassem com o modo caprichoso com o qual Deus escreveu sua palavra, mas também e principalmente com o fato de que Deus estará falando conosco. E isso sim, isso é muito, muito importante. Eu gostaria que você pudesse abrir comigo ali no capítulo 4, e então nós vamos estar lendo a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer, e os filisteus acamparam em Áfeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel, e quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: Por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Neste momento, vamos ao Senhor em oração, pedindo a Ele que este trecho das Escrituras seja marcante para a nossa jornada. É um dia de quinta-feira, onde chegamos dos trabalhos, das jornadas da vida. Não fique tímido de ter de ficar em pé e de repente não sucumbir ao sono sentado. É natural o cansaço, portanto não se envergonhe de ficar de pé. Lute bravamente contra o seu cansaço e se coloque diante do Senhor como aquele que deseja ouvir. Amém? Vamos orar? Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Esta noite, a tua igreja que te adora precisa ouvir a tua voz e ser afetado profundamente por ela. Não nos deixe passivos à voz de Deus, Senhor. Pelo contrário, que neste sermão sejamos duramente confrontados e depois consolados com as tuas promessas. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, como nosso irmão acabou de pedir, para que estejamos diante de Deus, recebendo de Deus, sem os obstáculos do pecado e das coisas que nós muitas vezes deixamos que aconteçam, né, Pai? Que a tua graça e misericórdia nos ensine esta noite a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Estamos diante de um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Certamente aqueles que já tiveram a oportunidade de ler o capítulo 4, ele é um desfecho muito, muito triste de uma parte da história de Israel. E nós vamos até o final do capítulo já. Nós precisamos recapitular de que o livro de Juízes está contextualizado junto com o livro de Samuel. Ou seja, até aqui ainda estamos em Juízes, do modo contextual de ver as coisas. Estamos aqui dentro de um contexto onde temos o sacerdote Eli, que é sacerdote diante de Deus e que julga o povo já há 40 anos. Um jovem que está sendo preparado para o ministério chamado Samuel, do qual o livro tem nome, inclusive. Nós temos aqui um cenário inicial onde Samuel nasceu de modo milagroso. Sua mãe pediu ele e recebeu em oração. Ele é separado para o ministério. Mas desse modo aqui, ainda que Samuel estivesse já ouvindo a voz de Deus, ele ainda não tinha assumido a autoridade sobre julgar Israel e direcionar o povo. Inclusive, o capítulo 4, no verso 1, parte A, ainda pertence ao contexto daquilo que chamaríamos de capítulo 3. Quando você lê, a palavra de Samuel veio a todo Israel,
ainda faz parte da continuação do entendimento do verso 21, como você pode perceber. O Senhor continuou a aparecer em Siló, verso 21 do capítulo anterior, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. A palavra de Samuel veio a todo a Israel. No texto bíblico isso está bem desconectado em termos de escrita. Aqui nos aparece de forma um pouco... Mas a gente entende que a divisão de capítulos ela não é bíblica nesse sentido, né? Ela foi editorial para nos facilitar. Mas onde eu quero chegar com os irmãos aqui? Qual é o contexto? Existe um povo cananeu que desde os tempos de Abraão já morava naquela região, os filisteus. Não é bem um nome para um povo, mas é mais um apelido que grosseiramente era atribuído a eles, talvez com razão ou não, mas de algo como indoutos, incultos, analfabetos, tolos, grosseiros. Era mais ou menos como os romanos chamavam os bárbaros. Então os filisteus tinham essa alcunha. Esses filisteus estão cercando Israel, ainda não deram o ataque que queriam neste momento do texto. Então, os filhos de Israel decidem que vão atacar os filisteus e confrontá-los. E é por aqui que nós estamos. Eu quero ir direto ao texto bíblico e remontando, eu disse, é um dos capítulos mais tristes da Bíblia, sem dúvida nenhuma. É um capítulo que dói o coração você ver a que ponto as coisas chegaram. Eu poderia dizer para você que o livro de Juízes acaba aqui, exatamente nesse capítulo 4, né? Se tivéssemos que esticar o livro de Juízes, ele vai até o livro de Samuel, no capítulo número 4. A história, aquela história de não havia rei sobre Israel e cada um fazia o que bem entendia, acaba aqui, no capítulo 4. Já contextualizados, vamos entender o que está acontecendo mais ainda. Como você pode ver no verso 1, Israel saiu à batalha contra os filisteus. Essa expressão, Israel saiu à batalha, sempre quer dizer que a maior parte das tribos, ou boa parte delas, estava envolvida. Então o termo Israel aqui significa algo como uma totalidade. Se não todas, a maioria das tribos foi atacar os filisteus que cercavam a região. Saiu à batalha, dá uma olhada na sua Bíblia, contra os filisteus, e acampou em Ebenezer, e os filisteus acamparam em Áfeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel, e quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram aí, diz, mais ou menos 4.000 homens. Israel voltou, ou aqueles que sobreviveram voltaram até as suas localidades, seus arraiais, provavelmente até uma espécie de local de campanha de guerra, e aí se tomou uma decisão. Qual era a decisão que eles tomaram? É por aí que a gente vai começar. Qual é a decisão que eles tomaram? Eles disseram assim: Deus nos abateu, vamos então levar a arca do Senhor para o campo de batalha. Tá, mas qual é o problema nisso? Lembra de Jericó? Caiu como? Quando Deus ordenou que a arca fosse adiante dos combatentes, girasse 7 vezes, e no último dia 7 vezes naquele dia, desse um grande berro, e não era assim? Então quando a arca do Senhor ia, nós tínhamos garantia de vitória. Mas o que acontece aqui no verso de número 3? Perceba a constatação deles no verso 3, parte B. Por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Quem derrotou eles? O Senhor. A quem eles estão atribuídos? Ao Senhor. Então eles disseram: já que o Senhor não vai, levamos a arca. Ou seja, acabou havendo uma desconexão muito clara ali. Eles levaram a arca como se pudessem levar a presença de Deus, tendo consciência de que Deus estava contra eles. Isso é um tipo clássico de politeísmo. Se esse Deus não me ajuda, esse me ajuda. E repare que quando você vê os filisteus sabendo que a arca veio, dê uma olhada, por favor, no comportamento dos filisteus ali no verso 5. Vamos caminhar. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Isso lembra Jericó. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós,
Quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua terra. Foi uma grande derrota, pois foram mortos em Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos, os sacerdotes foram mortos. Olha o que aconteceu. Eles acreditaram que a arca tinha poder em si mesmo. E os israelitas se comportavam aqui, o autor deixa bem claro, muito parecido com os próprios filisteus. Estavam com medo da arca, e não com medo do Deus de Israel. A arca era o problema, a arca chegou, vamos perder. E para o lado dos israelitas o quê? A arca foi, vamos ganhar. Existe aqui uma perspectiva muito evidente, de o que eles fizeram foi imbuir a arca de poder mágico em sua mente. Acreditar que a arca era o receptáculo da presença de Deus, como as imagens pagãs. O que são as imagens pagãs? Por que ela é sagrada? Porque Deus está ali, Ele está ali de alguma forma. Não é isso que Jeremias e Isaías batem tanto? Vocês fazem uma imagem de madeira, de fundição, e acham que isso é Deus? Por quê? Acham que aquilo realmente é Deus. E a dinâmica aqui do povo de Israel é que eles acabaram fazendo a distinção entre a arca e Yahvé. Isso é terrível. É o tipo de coisa que Deus jamais permitiu e jamais colocou sobre a arca. Deus se manifesta, se revela ali, naquele tampo do tabernáculo, mas ele naquele tampo ali do propiciatório, naquele local onde a oferta é colocada, mas Deus jamais chamou a arca para uma posição de adoração. Ela simboliza, mas ela não é. Pão e o vinho não são, mas simbolizam. Ou seja, as coisas que Deus usa para simbolizar jamais devem se tornar sagradas em si mesmas. Ora, mas será que isso é tão distante da nossa realidade? Eu lembro da minha avó. Ela assistia um programa na TV em que o pregador mandava ela botar um copo d'água em cima da televisão. Alguém já lembra disso aí? Sim. Depois da oração, ele bebia esse copo d'água, ela. E ai de mim que tocasse nesse. Não mexe nesse copo, dizia Dona Clementina. Meu pai está ali, deve lembrar. Não mexe nesse copo, porque esse copo agora já não é mais o copo que era. Entende? É porque acreditamos, claro, espero que você não, de que essa realidade do sagrado acabe passando para objetos sagrados. Então a ideia é de que nenhum objeto em si mesmo tem poder algum, tem nenhum tipo de encantamento ou coisas desse tipo. Todo o poder está nas mãos de Deus, e Deus delega o poder para quem Ele quiser, inclusive para as potestades malignas fazerem o seu papel de potestades malignas e os demônios. Eles não têm poder em si mesmo. Tudo vem de Deus, toda autoridade vem de Deus, todo poder vem de Deus. E esse ponto aqui é um ponto muito triste. Eles começaram a associar a vitória das batalhas não a Deus, mas à presença da arca. E isso para nós serve de lição para muitas coisas. Como, por exemplo, nós, quando estamos cultuando o Senhor, quando, por exemplo, nós nos dedicamos a louvar o Senhor, louvar não tem poder em si mesmo, mas temos uma relação com Deus, por isso louvamos, cantamos e elogiamos e reconhecemos sua grandeza. As coisas não têm poder em si mesmo. Uma vez eu vi um crente citando uma espécie de paráfrase de Salmos, dizendo que no meio dos louvores Deus habita. A frase de Salmos é um pouco diferente, né? E tem até um cântico que no meio dos louvores Deus habita, como se de fato, quando a gente começa a louvar, o Espírito Santo passeia mais forte. Isso não é verdade também. O que acontece? Podemos ser místicos do jeito certo, ou seja, entender o aspecto transcendente das coisas da maneira exata como a Bíblia coloca, mas jamais aspectos físicos, materiais, jamais tem poder em si mesmo.
Você já deve ter visto gente chamar a plataforma de altar. Chamar a plataforma de altar é até estranho para um crente neotestamentário como nós, porque o altar já foi modificado há muito tempo, o templo já foi destruído como ele era, ele já virou outro. Então, essa busca por atribuir misticidade a objetos levou Israel a acreditar em uma arca de madeira coberta de ouro. E eles perderam. Perderam porque fizeram daquilo ali um Deus. E isso aí eu posso esticar, mas eu sei que você e eu já ouvimos muito dessas histórias. Vamos orar a chave do carro, para o quê? Para o carro não bater. Vamos, não é? Você está rindo, mas você acha que isso está tão distante da realidade? Não está. Ora a chave do carro, ora foto, ora roupa. Não é verdade? Já fizemos tantas coisas que de hoje a gente ri, mas que outros continuam fazendo. Mas esse exemplo aqui nos dá o respaldo para que você possa sentar-se com alguém e dizer assim: olha só, quando a gente acredita que um objeto material, por mais diferente que ele seja, porque assim, se tem um negócio que foi o máximo de diferente nessa terra, foi Deus ter dado 2 tábuas para Moisés, escrita pelo dedo de Deus, estava dentro da arca, o bordão de Arão que florescia e não estava fincado na terra, e um pouco de maná, que era pão que caía do céu. Isso tudo estava na arca. Isso era algo sensacional. Mas todos esses 3 elementos e a própria arca jamais foram Deus ou tiveram poder em si mesmo. E isso deve ser para nós um tremendo de um lembrete na sacralização de objetos e coisas de qualquer tipo. Mas aí você leu ali no verso de número 11, o que aconteceu com os filhos de Eli? Você pode responder? Eles morreram. Sim, os filhos de Eli morreram. Mas por que eles morreram? Olha, se você voltar um pouco no capítulo 2, você vai ver muitas e muitas coisas sobre os filhos de Eli. Vá até o capítulo 2. No capítulo 2, você vai ver que os filhos de Eli, no capítulo 2, verso 22, viviam uma vida extremamente permissiva, lasciva, maldosa e de desprezo a Deus. Olha o 2:22. Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. O que acontece então? Você tem uma realidade onde os filhos de Eli viviam de modo, e eram sacerdotes, eram aqueles que deviam ensinar como cultuar e servir a Deus, viviam de modo mais do que inapropriado, eles desprezavam Deus. Dá uma olhada, por favor, no capítulo 2, um pouco mais à frente, ali pelos versos 27 até 36, que você vai encontrar um contexto de um profeta anônimo, que vai mais uma vez pela boca de Deus, porque as pessoas já estavam dando testemunho. Preste atenção na progressividade de como Deus leva a Eli às situações. As pessoas estão falando, seus filhos fazem coisas erradas, as pessoas. Depois Deus envia um profeta particular, anônimo e particular, para falar diretamente com ele. Dê uma olhada aqui, no capítulo 2, verso de número 27. Um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir no meu altar, para queimar o incenso, para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque tratam com, olha a palavra, desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Bom, o que acontece? Verso 34, dá uma olhada. E o que vier a acontecer com seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Um sinal para ele, por quê? Você vai morrer. Um profeta vem dizer que ele vai morrer e de que Deus está indignado com o desprezo dele. Como se não bastasse isso, se você der uma olhada em Samuel,
Dá uma olhada, por favor, ali, capítulo 3, o que Samuel, ainda menino, acaba recebendo de Deus. Dá uma olhada no capítulo 3, verso 11. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouviram ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Vamos lá, Eli é sacerdote, ele é da ordem dos levitas, daquele mesmo Arão, irmão de Moisés, que você lembra muito bem. Deus está dizendo aqui de que afastará da linhagem de Arão, da linhagem levítica, a continuidade no serviço ministerial. E isso aconteceu? Sim. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não de Levi. Logo, as profecias se cumprem, quer queira, quer não. Se você e eu batermos de frente com qualquer trecho bíblico que nós encontramos e dizer, não, será que Deus vai fazer isso mesmo? A palavra de Deus é confiável. O sacerdote que veio em seguida, que foi Samuel, de tríplice ofício, ligado à realeza, fazia o trabalho sacerdotal e ainda era um profeta, né? Ele evoca essa tríplice unidade de ofício, Samuel. Ele é um homem da linhagem de Levi, como nós estudamos. Todavia, essa linhagem, ela não vai dar continuidade em Jesus. Jesus não é da linhagem de Levi, ele é da linhagem de Judá. A profecia se cumpre. Ele está falando algo aqui para Eli que só vai se cumprir milênios depois, mas bota aí 1000 anos depois. Então, nós precisamos ter percepção de quão confiável é a palavra de Deus. O último sacerdote levita foi João Batista, que era um profeta da linhagem de Levi, e ele foi morto. Então, para você entender como a palavra de Deus é extremamente profunda e extremamente confiável. E se nós não fizermos as relações das coisas do passado com as do futuro, ou seja, daquilo que é do futuro do Novo Testamento, a gente não percebe estas continuidades e descontinuidades. Então, nesse primeiro ponto, eu gostaria de dizer o seguinte para vocês: a palavra de Deus é confiável. A palavra de Deus é confiável. O que Deus diz que aconteceria, aconteceu. O que Deus está dizendo que vai acontecer, vai acontecer. E nós, muitas vezes, olha uma aplicação pessoal para nós, hein? Muitas vezes, nós ouvimos uma pessoa dizer, poxa, isso que você está fazendo não é legal, não é bom. Não é o teu pastor que falou, não é uma autoridade eclesiástica, não é uma liderança, é uma pessoa que ama Jesus e que está dizendo, não está legal. E aí Deus vai e usa uma outra, dá um passo à frente. É claro que nós estamos falando, de modo contextual, de uma progressividade no ato disciplinar de Deus. Mas ele não ouviu. Não há menção de arrependimento. Mas vamos seguir. Portanto, já temos algumas coisas aqui importantes para refletir. Mas eu quero continuar. O capítulo 4, então, vai até a morte e a arca foi tomada. Isso aí é algo que é terrível, nunca aconteceu com Israel. Isso é um evento sem paralelos. A arca ser tomada, a arca onde a presença de Deus se revelava, se manifestava a Israel. Você pode imaginar o que isso representaria para os piedosos do seu tempo. E eu quero pensar com vocês aqui, ainda nesse momento, nos versos 12 e 13. Vamos ler os versos 12 e 13. Então, um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou Eli, estava sentado numa cadeira, perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou, que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Bom, nós vemos aqui de que Eli está com o coração na mão durante esse tempo. Mas preste atenção, eu não sei se você percebeu toda a jornada aqui. O povo de Israel, ele pegou a arca sem permissão,
Em nenhum momento, até no livro de Juízes, você encontra eles perguntando assim: quem vai diante de não sei quem? Quem vai diante de não sei? Eles ainda consultavam a Deus, mesmo no meio daquela loucura. Aqui eles não consultam ninguém, pegam a arca de conta própria, levam, isso também não tem precedentes, pegar a arca sem a permissão de Deus, isso não existe. A arca é, digamos assim, o lugar onde Deus se manifesta, então eles têm que pedir permissão para mover a arca, não pode sair movendo a arca, e eles fazem isso, levam a arca de qualquer maneira. E Eli sabe disso. Preste atenção, um homem da estatura dele, em termos de Bíblia, em termos de conhecimento, sabe muito bem que para que ele tenha medo e a arca tenha ido, é porque alguma coisa ou muita coisa não está no lugar. Eli havia recebido a profecia, o testemunho da comunidade de que ele estava negligente quanto ao cuidado dos seus filhos, ele estava recebendo a profecia do homem anônimo, depois os sonhos de Samuel. Olha, João Calvino falando sobre esse assunto, o reformador João Calvino, ele fala que, a frase dele é assim, aquele que é o mais ousado desprezador de Deus de todos os homens, o que fica mais amedrontado com o ruído de uma folha que cai. Quando nós estamos em pecado, ou nós estamos com culpa em nossa consciência, todo o movimento ao redor nos traz intranquilidade. Achamos que as pessoas estão vendo o que a gente está fazendo e ninguém nem está olhando, mas a consciência é de inquietação. Ele sabe que ele está numa condição de julgamento. Olha que coisa, olha o que você vai ler aqui, voltando páginas atrás. Sabe quando Samuel chega perto de Eli para falar isso? Dê uma olhada aqui no capítulo 3, por favor. Por favor, vai até o capítulo 3. Olha o capítulo 3, verso 17. Eli fala: Samuel, o que Deus te falou então? O que Deus te falou? Fala, o que Deus te falou? Olha ali, verso 17, capítulo 3. Então Eli disse: o que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim, que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo que ele falou. Ou seja, ele está intranquilo, ele está, não é um estado de, vamos lá, dê uma olhada ali, Então Samuel lhe contou tudo sem esconder nada, e Eli disse: me arrependo no pó. Senhor, tem piedade da minha família. Senhor, não deixe que esse mal me aflija. Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Não dê cabo do teu juízo. Tem misericórdia de mim. O que você encontra? Nada disso. Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Não há uma sombra de arrependimento. Há simplesmente uma constatação. Podemos constatar nosso pecado sem temor. Podemos concordar com as acusações sobre nossa pecaminosidade sem nenhum medo. Depois, o que nos aflige é a culpa na consciência, que ainda não é temor. Porque a culpa na consciência pode muito bem perturbar qualquer pessoa com o medo da consequência, e ainda assim não ser sobre Deus, mas sobre o julgamento, sobre o que vai acontecer, mas ainda não é sobre amar a Deus e a sua palavra. Logo, não vemos em Eli nenhum movimento de arrependimento. A igreja está entendendo, Ele não está demonstrando uma preocupação com a continuidade de sua casa, com a linhagem sacerdotal, ou mesmo com qualquer coisa. Ele basicamente diz: ele é o Senhor, ele faz o que ele achar que tem que fazer. Isso pode parecer virtuoso, mas não é. Se você pegar os homens piedosos do Velho Testamento, quando constatado o pecado, você lembra o que eles faziam? Nossa, se você pega Davi, na hora que Natan chega, abre a boca, é você, ele já cai. Daniel, um homem piedoso, já viu a oração de Daniel no capítulo 9? A oração de Daniel no capítulo 9 é: nós pecamos. A oração de Neemias:
O que eu estou dizendo para você é que a Bíblia apresenta no Velho Testamento exemplos de homens que, quando a palavra de Deus vinha sobre eles, eles temiam, quebravam-se, pó sobre a cabeça. Mas não Eli. Não Eli. Não aconteceu nada até agora. Já tem muitos anos que as coisas estão assim. Já tem muitos anos que os pecados estão acontecendo e nada aconteceu até agora. O Senhor haja do jeito que o Senhor achar que deve. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. O que nós temos aqui é a colheita de Eli. Ele está colhendo o que ele plantou, e a gente vai olhar isso com mais claridade. Mas uma coisa já fica então de ponto de aplicação direta para nós. Constatar que estamos errados, todos podemos constatar. A palavra de Deus é muito clara. Você chegar e dizer, realmente, eu estou em pecado, ou que Deus faça o que achar que deve, isso não é mudança de vida. A mudança de vida é quando, depois que descobrimos que estamos em pecado ou pecamos, nós nos arrependemos. Nós chegamos diante de Deus, nos quebramos. Essa não é a atitude de Eli. E essa atitude vai custar muito caro para ele e para toda a casa de Israel. E o que vai acontecer, dá uma olhada, por favor, no capítulo 4, verso 14 a 18, Eli perguntou o que era esse alvoroço, o que está acontecendo, e olha só, então o homem correu e deu a notícia a ele, ora, Eli estava com 98 anos, seus olhos já não se moviam, e ele não podia ver. O homem disse a Eli, eu venho da frente de batalha, eu fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou-lhe, o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo, além disso, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. Olha o que aconteceu. Eu não sei se você percebe, mas já deveria ter percebido que o livro de Samuel, ele sempre traz paralelos e contrastes. Eli quebrou o pescoço. 2 capítulos à frente, quando a arca de Deus chega no templo de Dagon, eles colocam a arca no templo de Dagon, quando acordam de manhã cedo, a imagem de Dagon está quebrada no pescoço. O juízo do mal em paralelo com o juízo dos próprios sacerdotes. Ou seja, o que nós encontramos, na verdade, é uma realidade, né? E a estátua ainda tem os braços quebrados, significa que nada pode fazer, né? Pescoço quebrado e braços quebrados, a estátua de Dagon dos filisteus. Eu queria que você pudesse perceber aqui que não existem poucas coisas aqui, né? Isso aí está no capítulo 5, verso 4, você depois pode examinar com cuidado. Dá uma olhada no verso 18. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Preste atenção. Pode parecer muito virtuoso dizer que, quando ele ouviu que a arca tinha sido tomada, ele morreu, né? Ele ficou tão apavorado que morreu. Mas não é uma virtude, é uma ambiguidade do texto. O texto está apresentando uma percepção ambígua. Porque o mesmo modo com o qual ele havia desprezado seus filhos, não o ensinando, agora era o mesmo modo como ele desprezava os seus filhos e lamentava pela arca. É perceptível observar de que ele foi 40 anos juiz sobre Israel, mas ser juiz sobre Israel tinha que saber muito de Bíblia, você tinha que ser um homem extremamente douto para responder as questões segundo as leis de Deus, mas por que aconteceu tudo isso? Eu vou te lembrar. Deus decretou o juízo contra Ofni e Finéias e a casa de Eli.
porque Ofni e Finéias estavam fazendo todo tipo de pecado de frente para o povo, tomando os sacrifícios, pegando uma parte antes de ser queimada, desprezando o Senhor. Olha o que aconteceu. Mais de 30.000 homens de Israel mortos, a arca tomada, o sacerdote morto, porque Eli não corrigiu seus filhos. Eli não corrigiu seus filhos. Porque se ele tivesse corrigido seus filhos, nós teríamos um cenário diferente. Claro que quando a gente fala de Bíblia, a gente não fala e se, como se o contrário fosse acontecer. Mas nós temos as Escrituras dizendo de que o juízo de Deus, por ele não corrigir os filhos, seria ele morrer, os filhos morrerem, e o que nós temos também? A arca sendo tomada. Óbvio, eles eram sacerdotes, estavam perto da arca, óbvio. A arca era, digamos assim, um símbolo de poder de Israel, os inimigos iam querer pegá-la, como Davi pegou a espada de Golias e guardou por toda a vida entre seus pertences. Como Nabucodonosor pegou os pertences também da casa de Deus, tomou e colocou em sua prataria, e nós conhecemos a história. O que acontece aqui? Nós acreditamos de que o nosso serviço religioso prestado no prédio, no culto, sabe, fazendo essas coisas, é de suma importância para que nós não venhamos a perecer nas realidades comuns da vida. E de fato, você deve estar aqui, cultuando a Deus sempre. Você deve estar com a sua comunidade de fé. Você deve dar o dízimo e a oferta. Você deve se preocupar com as coisas que são comuns à vida de quem tem uma igreja em sua vida. Mas isso precisa estar em compartilhamento com ensinar os filhos em casa. Isso precisa estar em compartilhamento com ser honesto no trabalho. A vida não é dicotomizada. Os filhos de Eli não corrigidos levaram a N desdobramentos. Tá, você pode dizer, mas eles eram sacerdotes, Deus tinha que pegar pesado mesmo. Sim, eles eram sacerdotes, mas quando Deus chega para Eli e fala, porque você não corrigiu os seus filhos. Ele não fala, porque você não corrigiu os meus sacerdotes. Ele fala, porque você não corrigiu os seus filhos. E não corrigir os filhos, diz aqui a Escritura, onde você leu, é honrar os filhos mais do que a Deus. É só você ir nos versos 29 até, não vou ler de novo, 31, 32, 33, capítulo 2. Marca, depois você lê de novo. Onde nós chegamos, ser tardio na correção de alguém que Deus colocou para que você corrija, pode gerar desdobramentos terríveis. Quer seja um pastor com as ovelhas, quer seja uma liderança da igreja com pessoas que estão liderados por ela, quer seja um pai e uma mãe com seus filhos, não correção vai levar a desdobramentos muito grandes, a testemunhos que vão ser certamente testemunhos muito ruins. Mas as coisas ainda pioram um pouco mais. Não talvez em termos de condição para Israel, mas o texto vai ficando ainda mais sombrio. O que nós vamos encontrar no final agora, do verso 19 até o verso de número 22, é terrivelmente sombrio. Observe o texto, por favor. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram, não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo, foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Preste atenção. Foi-se a glória de Israel por quê? Porque a arca foi tomada. Não há uma percepção clara de contrariedade em relação a Deus. A arca continua sendo o objeto mais importante da percepção desses israelitas. A relação com Deus está completamente obstruída. É como se um pastor estivesse mais preocupado em agradar a sua membresia do que em agradar a Deus e pregasse coisas que essas pessoas se agradassem, saíssem dizendo sempre que é uma bênção, mas ninguém muda e Deus não é glorificado.
Aí ele está mais preocupado com a igreja e com o crescimento numérico do que com a glória de Deus. Não há arrependimento em nenhum lugar desse texto. E temos aqui algumas coisas que deixam o tom sombrio. Poucas vezes na Bíblia, eu não estou lembrado, se você lembrar, depois você me fala depois do sermão. Poucas vezes na Bíblia, você lembra com tanta ênfase de dores de parto em meio a uma condição pecaminosa. Isso nos remete a Gênesis 3,16, quando o pecado entra no mundo e uma das maldições colocadas sobre a raça humana é de que as mulheres teriam seus filhos em meio à dor. O cenário de pecado aqui nos arremete à ênfase que o autor deixou claro para nos dar. O pecado está lá. E esse filho de dores, a mãe morre, ele nasce órfão de pai e de mãe. Ele nasce sem a arca, né? E a arca representa a presença de Deus e a pactualidade do Deus de Israel. Foi-se embora a glória de Israel, foi-se embora o pacto. Na verdade, Icabô é o próprio Israel. Sem pai nem mãe no mundo, num mundo cruel e difícil, sem a presença de Deus. E por que não dizer que Icabô são todos aqueles que nascem sob o pecado, sem a lei de Deus, sem Deus no mundo, diria Paulo em Efésios. E essa realidade, para nós, deve nos apontar para questões muito profundas. Nós sabemos que o tabernáculo e a própria arca, eles representavam a presença de Deus, não é isso? É assim que a gente entende no Velho Testamento. Deus falava com o povo no tabernáculo. E o tabernáculo, ou seja, a arca ali, né, que é o mais importante do tabernáculo, ela foi o quê? Foi tirada, ela foi afastada. Deus fez isso, não foi os filisteus em primeira ordem, foi Deus. Deus matou Finés, Deus julgou Eli, Deus matou Ofni, Deus tirou a arca, não é? Exatamente. E nós não estamos em condições tão diferentes se estivermos sem Cristo. Houve um tempo em que Deus enviou o tabernáculo para o mundo, e o enviou pessoalmente. De João 1,14, de que ele tabernaculou entre nós. Presença de Deus em meio ao seu povo. O profeta chamava ele de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele veio à terra, ele foi colocado diante do povo, e os principais sacerdotes fizeram com ele o que quiseram. E o que aconteceu? Deus retirou ele do seu povo. Esse Jesus que foi pregado na cruz do Calvário foi a exposição máxima da glória de Deus no mundo. Nunca algo maior foi exposto da glória do nosso Deus e Pai do que Jesus Cristo. E ele foi retirado. Ele foi retirado de nós, e você fica pensando assim, né? Mais 5 minutinhos, 10 a gente termina. Você fica pensando assim, caramba, que coisa profunda. Se houve um grande grito de Icabô na história, foi quando ele disse, está pago, está consumado, e pum, e acabou. Foi-se a glória de Israel. Ali foi o ponto máximo de Icabô. Mataram o Filho de Deus. Mas a cruz não é um ato mero humano, e você sabe disso. A cruz também é um julgamento de Deus contra o desprezo que fizeram a Jesus. A glória de Deus foi desprezada e logo a glória de Deus foi retirada pelas mãos de pagãos, não é isso? Os romanos eram o quê? Pagãos. E os filisteus? Também pagãos. Pois é, nós temos exatamente na cruz o grande Icabô de Deus. Aí você fica pensando, caramba, que coisa tremenda. Se você abrir comigo, e você pode fazer isso em Apocalipse, quando Deus fala sobre essas coisas e continua falando sobre essas coisas, em Apocalipse capítulo 2, nós temos uma boa e clara percepção de como Deus continua fazendo isso nos dias de hoje. Se você puder dar uma olhada, as igrejas que são descritas são muito importantes de serem mencionadas, porque elas recebem advertências. Olha, no capítulo 2, a igreja de Éfeso,
é dito para ela assim, no capítulo 2, verso 1, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, você pode ler comigo. Virei até você e tirarei o seu candelabro. Sabe o que é isso, né? Deus vai tirar a presença dele e aquela igreja vai morrer. O livro de Apocalipse nos mostra que a continuidade do pecado gera disciplina da parte de Deus. Deus pode acabar com uma igreja caso suas advertências não sejam ouvidas. Deus pode acabar com uma comunidade que insiste, mesmo após ser advertida, em sua condição pecaminosa. O que vale para cada um de nós. No Novo Testamento, em Efésios 5,13, nós temos: não entristeça o Espírito Santo. É uma advertência. Nós não devemos lidar com Deus e as coisas dele com desprezo, porque ele pode usar a sua ausência de presença como um ato de disciplina. Nós estamos falando do mesmo Deus e precisamos ter isso em mente. Lá no livro de Samuel, quando aquele homem corre para avisar a Siló que aquilo tinha acontecido, e aí Eli pergunta o que tinha acontecido, e ele fala: morreu, e a arca foi levada. Ele corre 32 quilômetros para fazer isso. Ele corre para dar anúncios de algo muito ruim, não é verdade? Mas 3 dias após o grande Icabô de Deus, num domingo de manhã, as mulheres correm até os apóstolos e dizem: ele está vivo. Ele está vivo. Apesar de termos feito o que fizemos com Jesus, Deus se compadeceu de nós. E Ele trouxe Jesus de volta para dizer que teríamos uma chance em Cristo. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus podemos mais uma vez ter o Deus glorioso e a presença dele, não mais numa arca, mas em nós mesmos. E isso é maravilhoso, isso é grandioso. Deus é misericordioso com o seu povo. Depois de um tremendo Icabô na cruz do Calvário, temos um enorme avivamento, quando o rei, sacerdote e profeta ressuscitam. Assim como Samuel voltaria a ser para eles, de modo análogo, uma esperança. Jesus Cristo veio como o grande profeta, como o grande rei, como o grande sacerdote, voltou da morte e trouxe de volta para nós, filhos de Deus, a glória de Deus em Cristo. E nesta noite, onde nós refletimos sobre isso, eu gostaria de marcar o seu coração com 3 coisas. A primeira: a palavra de Deus é confiável. Se Ele disse que vai ter inferno, vai ter inferno. Se Ele disse que as coisas vão ficar difíceis para os hipócritas, aqueles que dizem que são de Deus, mas de nada se parecem com Ele, que não são imitadores de Deus em Cristo Jesus, se Ele disse que o final dos hipócritas é Senhor, Senhor, em Teu nome, e Ele não os conhecia, pode ter certeza, Deus cumprirá isso. Ele é totalmente confiável nas suas sentenças também como essa. A segunda lição que eu gostaria de que nós tomássemos essa noite é de que refletíssemos profundamente nas advertências que o Senhor nos dá por meio de pessoas simples, depois por meio de pessoas que são importantes, profetas, mesmo que o nome não estava ali constando, era um homem de Deus, foi lá com um propósito específico. Depois o menino Samuel, que estava sendo cuidado por Deus e chamado por Deus. Então, tome muito cuidado, eu e você, com as advertências que Deus nos dá, porque vai ter um dia em que Ele cumpre e aí acaba tudo, e aí a gente perde tudo.
E aí a gente fica numa situação terrível, porque não ouviu e não confiou nas advertências das Escrituras. E terceiro, o grande Icabod de Deus na cruz do Calvário, 3 dias depois, recebeu uma enorme chance de glória. As mulheres correram como esse homem correu, mas as notícias eram boas. Ele vive. E ele está aqui. O Espírito de Cristo está nessa igreja essa noite, nos advertindo para não sermos negligentes na batalha contra o pecado, nos advertindo de que não devemos tratar as coisas de Deus com desprezo e nos apontando a sua glória magnífica. Você vai orar comigo nesse momento e eu peço que você ore pedindo ao Senhor que torne o nosso coração inclinado às coisas dele, de modo que não venhamos a desprezar nada que Deus nos dá para fazer, nada que Deus nos dá para cuidar, que não sejamos como esses homens, mas como Jesus, que o zelo da casa o consumiu, que o Senhor use as nossas vidas para serem consumidas diante do seu altar, para que nós sejamos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ore comigo neste momento. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Te bendizemos esta noite, Rei dos reis e Senhor dos senhores, acatando cada palavra que o Senhor nos deu. Não nos deixe, Pai, sermos tolos ao ouvir, Pai, que estamos errados, estamos em pecado contra Deus. Pai, que a primeira pessoa que traga esta palavra seja recebida e não venhamos a nos comportar como duros de coração, achando que Deus não está vendo. Ó Senhor, fizemos o que fizemos com Jesus, mas Ele nos deu a chance de hoje estarmos vivos nele, que possamos responder com zelo na obra, que possamos responder a Deus de todo o coração. Obrigado por Cristo Jesus nosso Senhor, Pai. Obrigado porque nele temos a esperança de que todas as dores e sofrimentos desse tempo presente não são comparados com as glórias que há de ser reveladas a nós. Obrigado por este culto, onde podemos ouvir a Tua voz, onde podemos glorificar o Teu nome. É assim que, felizes, ditosos, pela presença de Deus em nosso meio, nós oramos em nome de Jesus. Amém.